A fé sem obras salvou Ló da destruição, mas não salvou sua descendência da maldição. Ló era um homem justo, mas a sua fé passiva gerou os piores inimigos de Israel. Você está construindo um legado como Abraão ou apenas sobrevivendo como Ló? Shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Mais uma Paraxá Catã. Essa semana estudamos a Paraxá Vaierá e apareceu. Está registrada em Gênesis, a partir do capítulo 18. É uma Paraxá muito rica em eventos. Porém, como estamos no Paraxá Catã, nosso foco será um tema específico. Vamos desentulhar um perigo escondido na Torá, que é a raiz de toda a confusão da religião moderna, o perigo da fé sem obras, da fé passiva. Vamos fazer uma arqueologia comparativa entre dois homens, Abraão e Ló. A Bíblia, lá no Novo Testamento, em 2 Pedro, chama Ló de homem justo. E, se olharmos de longe, superficialmente, eles parecem iguais, parecem membros da mesma comunidade de fé. Abraão vê 3 homens, anjos, se aproximando da sua tenda em Manre e corre para lhes oferecer hospitalidade, comida e água. Ló, sentado à porta de Sodoma, vê 2 anjos chegarem e também se levanta para lhes oferecer casa e proteção contra a maldade da cidade. Ambos têm atos de bondade. Ambos praticam a hospitalidade semítica. Mas quando tiramos os óculos romano e observamos a Torá, vemos uma diferença brutal de caráter e de resultado. Abraão é o homem da fé ativa. Ele não apenas crê, ele obedece. A fé dele se traduz em movimento, em sacrifício, em decisões difíceis. Deus manda sair da sua terra e da sua parentela. Ele sai. Deus manda circuncidar a si mesmo e a toda a sua casa. Um ato doloroso e adulto. Ele circuncida no mesmo dia. Deus manda sacrificar o filho da promessa. Ele levanta de madrugada e vai. E Ló é o protótipo do crente moderno. Ele é o homem da fé passiva. Ele não recebe ordens diretas de Deus. Ele apenas acompanha quem recebe. Ele vai no vácuo da fé de Abraão. Quando Deus mandou Abraão se separar da parentela, Ló foi junto. Abraão demorou para obedecer totalmente, é verdade, mas a iniciativa de resolver o problema foi dele. Quando a convivência entre os pastores deles ficou insustentável, porque a terra não comportava tantos bens, Abraão tomou a atitude de fé ativa. Ele disse: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele confiou que Deus cuidaria dele em qualquer lugar. E o que Ló fez? Ele levantou os olhos, ele viu a campina do Jordão, ele viu que era bem regada, como o jardim do Senhor, parecia o Éden, parecia fácil, mas o texto acrescenta um detalhe terrível, era como a terra do Egito. Ló escolheu o caminho mais cômodo, o caminho que parecia dar menos trabalho. Ele escolheu as campinas verdejantes que levavam direto para a porta de Sodoma. E aqui está o paralelo assustador com a religião de hoje. Muitas igrejas, muitas pessoas têm aparência de piedade. Elas são justas aos seus próprios olhos. Elas erguem templos lindos, usam o nome do Messias, falam de fé, cantam louvores emocionantes. Mas e os seus atos e a obediência aos mandamentos da Torá? Elas escolhem o caminho mais fácil, o caminho da graça mal compreendida, o caminho que diz que a lei foi abolida, que você não precisa guardar o Shabat, que você pode comer o que quiser, que pode celebrar o Natal, porque o que importa é o coração. É a fé de Ló. Uma fé que busca o conforto das campinas verdejantes de Sodoma em vez da obediência que requer atenção. E essa escolha passiva cobra um preço altíssimo na família. Veja como Abraão lidou com o casamento de seu filho Isaque. Abraão não confiou na sorte. Ele não disse: Deus vai prover qualquer uma aqui em Canaã. Não. Ele teve um trabalho imenso. Ele chamou seu servo mais antigo, Eliezer, fez ele jurar, deu-lhe 10 camelos carregados de presentes caríssimos, enviou-o numa viagem longa e perigosa de volta à terra de sua família, tudo isso para garantir que Isaque não se casasse com uma cananeia, com alguém que não tivesse os princípios da Torá do Eterno. Isso é fé ativa, isso é zelo pela aliança. Agora, olhe para Ló em Sodoma. Ele tinha filhas e ele precisava de genros. O que ele fez? Ele teve algum trabalho?
Ele procurou homens justos? Ele tentou voltar para a família de Abraão? Não. Parece que ele resolveu tudo pela fé passiva. Que mal há nisso? Ele deve ter pensado. Eu moro aqui agora. Esses rapazes de Sodoma são boa gente. Eu tenho fé que eles vão mudar. Deus conhece o meu coração. Ló fez contratos de casamento com sodomitas. Ele entregou suas filhas para homens que desprezavam o Eterno. Ele achou que, pela fé, sem esforço, sem obediência à instrução de separação, ele poderia ter uma família abençoada dentro de Sodoma. E qual foi o resultado dessa fé sem obras? Quando o juízo chegou, quando os anjos disseram: "Fuja, porque vamos destruir este lugar", o que aconteceu com Ló? Ele travou. Gênesis 19:16 diz que ele se demorava, ele não conseguia sair. A fé passiva dele o deixou paralisado. Ele estava tão apegado a Sodoma, aos seus bens, à sua vida cômoda, que os anjos tiveram que pegar ele, a mulher e as filhas pela mão e arrastá-los para fora da cidade. E a Bíblia diz algo que deveria nos fazer tremer. Vejamos. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Gênesis 19:29. Você viu isso? Ló não foi salvo pela sua própria fé. Ele foi salvo pelos méritos da obediência ativa de Abraão. Se dependesse só da fé passiva dele, ele teria virado cinza junto com Sodoma. O legado. O que essas duas vidas deixaram como herança em seu DNA? A fé ativa de Abraão gerou uma nação. Gerou Isaque, Jacó, as 12 tribos. E, através dessa linhagem fiel que guardou a Torá, mesmo com tropeços, veio o Messias, Yeshua, para abençoar todas as famílias da terra. E Ló, o justo, que só queria conforto, ele acabou numa caverna escura, enganado pelas próprias filhas, que aprenderam a moralidade distorcida de Sodoma. E deste terrível engano nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami. Eles se tornaram os Moabitas e os Amonitas. Quem foram eles na história? Foram os piores inimigos de Israel. Foram os povos que seduziram Israel à idolatria, que adoravam a Moloque e a Quemos com sacrifícios humanos. A fé passiva de Ló não apenas quase o destruiu, mas gerou uma descendência que se tornou uma maldição para o povo de Deus por séculos. Você que me assiste agora, você pode ser uma pessoa justa, como Ló era. Você pode ter boas intenções. Mas que tipo de justo você é? Você é justo como Abraão, que tem uma fé ativa, que quando descobre a verdade da Torá, obedece, que guarda o Shabat mesmo que dê trabalho, que celebra as festas bíblicas mesmo que seja estranho para a sua cultura, que se separa do paganismo, custe o que custar. Ou você tem sido um justo enganado, como Ló, vivendo uma fé sem Torá, achando que pode continuar morando na Sodoma religiosa com seus domingos e natais, acreditando que vai dar tudo certo, porque Deus conhece o seu coração? Cuidado, a fé passiva pode até te salvar do fogo, pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Yeshua, mas ela pode destruir a sua descendência. Seus filhos podem estar aprendendo a moralidade de Sodoma enquanto você está descansando na fé. Muito bem, este é o tesouro de hoje. A fé sem a obra da obediência é morta e gera morte. Se você quer parar de errar o alvo e quer ter uma fé viva e ativa como a de Abraão, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diga aqui nos comentários, você está construindo um legado de obediência ativa ou apenas sobrevivendo com uma fé passiva? Vamos continuar essa conversa. Shalom, shalom. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir.